pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Me Ajuda Aí. Meu nome é Juliette, a sua divulgadora científica aqui do YouTube, trazendo para vocês um complemento super importante que cai muito em questões de vestibular sobre sistema ABO. A gente vai falar um pouquinho de tipagem sanguínea. Então, se você se interessa, é um vídeo curtinho, mas que vai te ajudar demais. Fica comigo que a gente vai começar agora. E antes da gente começar a falar um pouquinho sobre tipagem sanguínea, um complemento super importante da aula de Sistema BO, vai aparecer aqui em cima o card de Sistema BO para você dar uma olhadinha, caso você ainda não tenha visto. A gente precisa sim curtir o canal, me ajuda aí. Então já para agora, curte o canal, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos que estão estudando assim como você ou que tem curiosidade de saber sobre o sistema BO. Gente, ciência, né, biologia é curiosidade e é importante para todo mundo. Todo mundo vai ao médico, né? Todo mundo precisa saber um pouquinho, pelo menos, sobre fisiologia, sobre o funcionamento do corpo humano. Então, não esquece, hein? Já curtiu? Já compartilhou? Deixa seu comentário e se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, que isso vai me ajudar demais a continuar produzindo conteúdo para vocês. Então agora vamos lá com o Sistema BO. Tipagem, a gente vai fazer uma rápida prévia sobre o sistema BO. Vamos lembrar aí, né, que Landsteiner, né, foi um cientista que descobriu aí que o nosso corpo possui sim uma série de proteínas na membrana plasmática das nossas hemácias, ou glóbulos vermelhos, ou eritrócitos, né? E essas proteínas são divididas em tipos diferentes. Proteínas do tipo A, do tipo B, proteínas A, B e O, né? Onde a proteína do tipo A, né, fala-se que você então é uma pessoa que possui sangue do tipo A. Pessoas que têm proteínas do tipo B, a gente diz então que o seu sangue é do tipo B. Pessoas que produzem as duas proteínas A e B, a gente diz então que o sangue é tipo AB. E pessoas que não produzem nenhum tipo de proteína na membrana plasmática são do tipo O, também conhecidos como doadores universais, porque podem doar sangue para toda essa galera aí, para todo mundo. Então, se você é tipo O, corre lá pro banco de sangue, doa seu sangue que ele vai salvar muitas vidas, certo? Bom, ótimo! A gente já sabe isso, a gente já assistiu a aula de sistema ABO e a gente agora precisa entender que existe sim uma maneira de fazer uma tipagem sanguínea. Quando a gente nasce, a gente já faz essa tipagem, mas se você ainda não fez, você pode fazer em algum laboratório. Antigamente, a gente fazia tipagem sanguínea até em experimentos em sala de aula. Hoje em dia, a gente não faz mais isso, mas é muito simples e eu vou explicar para vocês aí na lousa como que a gente faz uma tipagem sanguínea. E esse exercício de tipagem sanguínea cai muito em vestibular. Então presta atenção aí na lousa para que você gabarite nessa prova aí. Então fica aí. Agora vamos entender uma perguntinha que sempre cai em vestibular, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui em alguns testes para a gente saber qual é a sua tipagem sanguínea, tá? A gente pode fazer um teste para descobrir a tipagem sanguínea de vocês, minha, né, do indivíduo. Então, o que a gente faz? Quando a gente recolhe o sangue de alguém, a gente coloca o sangue dentro desse tubinho e esse tubinho fechadinho, ele vai para dentro de uma centrífuga e a centrífuga ela fica girando, 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 girando rapidamente até que ela separa o sangue em partes. Tá? E aí, a parte de cima do potinho, né, desse copinho, ela fica com um líquido amarelado e a parte de baixo com um líquido avermelhado. Então, ela separou o sangue, que é uma substância, né, heterogênea, né, formada de partes. Então, o sangue, ele tem essa parte amarelada que a gente vai chamar de plasma sanguíneo e essa parte avermelhada onde estão as hemácias, os eritrócitos, os glóbulos vermelhos. Tá? Então, eu separei aí as duas partes do sangue, que dentro de nós não fica separado, fica correndo tudo junto, tá? Esse plasma, ele é formado aí basicamente de água, sais minerais, mas né, nessa região que também ficam os anticorpos, que também ficam lá os leucócitos, fabricantes aí, né, de anticorpos. E nessa parte ficam as hemácias, que são as células responsáveis pelo transporte de oxigênio, tá? Então, quando a gente vai fazer, né, uma tipagem sanguínea, a gente pode
pegar a hemácia de um indivíduo, que é do tipo A, B, AB ou O, a gente ainda não sabe. Então, a gente pega essas hemácias e a gente pode ir lá fabricar um soro com plasma, onde tem os anticorpos. E aí, a gente vai descobrir o tipo sanguíneo dos indivíduos. Então, aqui a gente tem uma plaquinha, tipo uma lâmina, tá? Uma lâmina de microscópio. Isso aqui era muito feito em escola, né? Depois de um tempo foi proibido, né? Vou explicar para vocês daqui a pouco, vocês até vão entender por que sozinhos, tá? Então, eu peguei aqui uma lâmina e aí eu coloquei, né, sangue. Então, peguei lá as hemácias de um indivíduo e coloquei aqui, ó, puf, puf, 2 gotas aqui de sangue, plaf, plaf, certo? E aí, eu vou colocar em cima dessa gota de hemácia aí, né, nessa gota de sangue, um soro anti-A aqui nessa aqui e um soro anti-B aqui nessa daqui, certo? O soro anti-A, ele é contra o A, anti, né? Então, ele tem lá, né, nesse soro, anticorpos para o tipo sanguíneo A. Então, se o tipo sanguíneo A entrar em contato com esse soro, o que acontece? O sangue aglutina, coagula, forma uma plaquinha. E o soro anti-B, ele tem anticorpos, né, contra o tipo sanguíneo B. Então, se eu pegar e colocar aí um sangue B, né, um soro anti-B, ele coagula, aglutina, forma uma placa de sangue impedindo a passagem, tá? E aí eu já consigo descobrir o tipo sanguíneo do indivíduo. Então, vamos lá, ó. Peguei aqui a plaquinha, coloquei aqui, puf, puf, 2 gotinhas de sangue. E aí joguei soro anti-A aqui e soro anti-B aqui. Aqui nessa parte onde eu joguei soro anti-A contra o A, não aconteceu nada. Aqui, onde eu joguei soro anti-B contra o B, né? Aconteceu, aglutinou, o sangue ficou todo coagulado, né? Então, se ele colocou soro anti-B contra o B e aglutinou, né? Significa que aqui, que tipo sanguíneo eu tenho nessa plaquinha, né? Que tipo sanguíneo existe nessa plaquinha? Então, respondendo aí, se o soro é anti-B contra o B e coagulou esse aqui e esse aqui que é anti-A não coagulou, ele produz, sim, aglutinogênios tipo B, porque ele está aglutinando o anti contra o B. Então, o tipo sanguíneo aqui é o tipo sanguíneo B. E aqui embaixo, ó lá, joguei aqui soro anti-A contra o A, aglutinou. Soro anti-B, não aconteceu nada. Então, se ele é contra o A, que tipo sanguíneo eu tenho aqui? Eu tenho A, eu tenho aglutinogênios tipo A, por isso aglutinou, né? Então, tipo A. Certo? Aí, duas plaquinhas, né? 2 lâminas. Agora, eu tenho aqui nessa lâmina, eu vou e coloco aqui o soro anti-A e aqui o soro anti-B, tá? Soro anti-A e soro anti-B. Coloquei aqui, puf, coloquei aqui, pluf. E aglutinou. Aglutinou tanto para contra B quanto para contra A. Se aglutinou para contra os 2 tipos, significa que essa pessoa ela tem os 2 tipos de aglutinogênios. Então, que tipo de sangue é esse? É a B. É a B. E aqui? Coloquei aqui o anti-A, sorinho, pinguei, anti-A. E aqui pinguei o anti-B. Pinguei o anti-B e não aconteceu nada. O sangue não aglutinou. Se ele não aglutinou, é porque essa pessoa ela não tem aglutinogênio nem A, nem aglutinogênio B. Uma pessoa que não possui aglutinogênios no seu sangue, ela é de que tipo? O. Ela é do tipo O. Olha, então é fácil fazer tipagem sanguínea. Na escola, antigamente, a gente fazia essas tipagens sanguíneas, mas aí começou a dar um problema de paternidade até, né? Você pode descobrir o tipo, através do tipo sanguíneo, dependendo do tipo sanguíneo do indivíduo, se ele é um indivíduo filho daqueles pais ou não, tá?
Por quê? Porque o tipo sanguíneo, ele é hereditário, né? Então, os pais passam para os filhos, tá? E aí, uma pessoa AB, por exemplo, né? Ela tem lá o tipo sanguíneo A e o B, ela não pode ter o tipo O, né? Então, isso gerava alguns problemas e aí a gente não faz mais nenhum tipo de teste de tipagem sanguínea nas escolas, tá? Depois de saber tudo isso sobre sistema ABO e tipagem sanguínea, tudo que vocês entenderam, vale também saber e entender sobre fator RH, aula que a gente já vai ver, eu vou gravar uma aula sobre fator RH para vocês. Então, além de eu ser AB ou O, eu também posso ser A positivo ou negativo, B positivo ou negativo, AB positivo ou negativo, O positivo ou negativo. Então, esse positivo ou negativo tem a ver com outro fator chamado de fator RH, tá? Entretanto, fica aí que a gente já vai falar sobre RH numa próxima aula. Entretanto, a gente sim pode ter pessoas recebendo tipos sanguíneos, né? E tendo rejeições a esses tipos sanguíneos, a gente viu isso também. Mas a gente tem uma doença que chama icterícia neonatal. Já ouviram falar em icterícia? Ou já viram quando alguém vai e nasce, nasceu fulaninho, mas ele não pode sair do hospital porque está tomando banho de luz, está com icterícia, né? Isso acontece, a icterícia neonatal, existem outros tipos, tá? Mas isso acontece quando a criança nasce por conta da divergência, da diferença sanguínea entre a mãe e a criança. Isso pode sim acarretar uma icterícia. Mas o que é icterícia e por quê? Que tipo de divergência é essa? A icterícia é causada quando a gente tem uma divergência, então, entre o sangue da mãe e do bebê. Então, por exemplo, se a mãe é tipo A e o bebê é tipo B, se a mãe é tipo B e o bebê é tipo A, isso sim pode causar aí uma icterícia por conta do aumento da bilirrubina no sangue do bebê. Mas o que é a bilirrubina? Bilirrubina é uma substância encontrada aí quando a gente tem hemácias sendo destruídas. Essa grande quantidade de hemácias forma então a bilirrubina. E essa criança tem sim hemácias destruídas por causa da incompatibilidade sanguínea entre a mãe e a criança durante a gestação. Isso se resolve rapidamente com um banho de luz. A criança fica mais ou menos 7 dias ictérica, né? E aí depois ela volta para casa tranquilamente com a mãe dela e vai ficar tudo bem. Pessoal, espero que vocês tenham entendido tudo sobre o sistema ABO e tipagem sanguínea. A gente fica com uma próxima aula falando sobre fator RH. Comenta aqui se você tem dúvida ou se você quer saber alguma outra coisa, se tá ansioso pela próxima aula. Um beijo, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.